Opa! Fala pessoal, boa noite aí a todos. Começando aqui a live do NISP, onde hoje vocês vão conversar aqui, vão poder fazer perguntas inclusive, tá? Que é muito legal. Basicamente eu gostaria inclusive de deixar o pessoal participando aí, perguntando pros colegas, tá? Então hoje a live vai ser com 3 policiais estrangeiros, tá? A gente vai ter um policial americano, um policial canadense e um policial alemão, tá bom? Então todos falam português, tá? 2 deles são brasileiros, né? E também tem cidadania nos Estados Unidos e no Canadá. E o outro policial é um policial alemão que fala português. Fala muito bem português. Tá bom? Então fiquem à vontade aí em fazer perguntas. Qualquer curiosidade que vocês tiverem sobre a polícia americana, canadense e alemã, tá? Vocês fiquem à vontade aí, tá bom? E é isso, então vou chamar aqui o pessoal. Chamar aqui primeiro o Ziegler, tá? Coordenador do NISP, policial militar oficial da Polícia Militar no Distrito Federal. Bom, chamei aqui. Ziegler, dá uma olhada aí que eu te chamei. Já vou tentar chamar os demais aqui. Ó, Ziegler, você tá convidado, ó, só aceitar, hein? Tem um botão de aceitar aí. Peraí. Opa! Opa! E aí, tudo bem? Dá para ouvir? Tô ouvindo. Quem tá falando que eu não tô vendo quem é. É o Felipe. Ô, Felipe, caramba, pô, nem parece alemão, pô. Parece um brasileiro falando, você é louco. Mês passado. Aí, ó, chamei o Ziegler, vamos chamar agora o Eliel. O Eliel tem aqui a página Polícia USA. Beleza, deu certo, Lúcio. Deu certo aí? Deu certo. Beleza. Então, eu tô com um problema no meu negócio aqui, eu não tô vendo vocês. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Vocês estão me vendo aí? Tá tudo certo? Não te vendo, cara. Eu tô te Pronto. vendo também, mas só você no caso, mais ninguém. Ah, é? Agora apareceu Ó, outro. agora eu tô vendo o Eliel. Só o Eliel. Sim. Beleza? Eu chamei aqui o Sampton, o grande Sampton aí do Canadá, hein, pessoal? Vou lembrar aí do nome dele aí. Então vamos lá. Bom, seguinte. Cadê o Ziegler? Ziegler, você tá aí? Tá na escuta, não? Tô em QAP, cara. Tô ouvindo vocês e vendo todos vocês. Beleza. Bom, chamei o Tom aqui, o Sampton aqui de novo. Pessoal, então é o seguinte, só para falar aí para vocês, dos nossos ouvintes aí, temos aqui o Eliel, tá? Que ele é Deputy Sheriff na polícia do condado de Los Angeles, tá? Ele vai contar a história dele aí. Não é mais? Mudou alguma coisa aí? O título mudou. Ah, mudou o título? Pô, então você vai contar isso aí pra gente, pô. Eu tô Pois é. desatualizado, pô. Pois é, Então, mudou. mudou. Opa. Pra melhor ou não? Ou pra pior? Promoção. Ô, caramba, então já vamos comemorar aqui. Pô, cadê o Tom, o Sampton aqui, pô? Aí, ó, eu chamei ele. Bom, vamos lá, pessoal. E estamos com o Felipe também, que é um alemão, um policial alemão. Não sei, ele vai contar a história dele também aí. Não sei se a namorada dele é brasileira também. Eu não sei como é que é a história direito. Sei que ele gosta do Brasil aí pra caramba, fala português bem. E é isso aí, pessoal. Façam perguntas. Eu vou até entrar aqui no site, aqui pelo computador, para ficar mais fácil de ver as perguntas, né? Mas já mandem aí perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas aí para os policiais estrangeiros. O pessoal tá entrando aí, vamos ver.
Já tem umas perguntas aqui já, vamos ver. Se vocês verem alguma pergunta aí, vocês me falam também, que eu tô meio... Bom, pessoal, vamos lá. Então vamos começar por quem? Quem quer começar aí? Vai, fala aí. Quer começar aí, Eli? Conta a sua história aí um pouquinho para o pessoal saber aí quem que é você, se apresenta e fala aí onde é que você está agora. Bora, Eli, conta aí, de Taguatinga para os Estados Unidos. Diretamente. Diretamente da GES em Taguatinga. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Eliel Teixeira. Agora eu sou sargento da polícia aqui de uma agência metropolitana aqui do sul da Califórnia. Estou na polícia vai fazer 19 anos agora. E trabalhei em tudo quanto é lugar. Trabalhei administrativo, prisional, é, jurídico, policiamento ostensivo, gestão de grandes incidentes, gestão de grandes eventos. E agora, com essa promoção agora, eu tô de volta ao policiamento ostensivo, tecnicamente desde janeiro. Então, Olha tô só. curtindo essa nova fase aí. Sou originalmente de Taguatinga, em Brasília, e tô feliz de estar com vocês aí. Show de bola, show de bola. Vamos lá, Felipe. Felipe, nosso alemão aí, o alemão mais brasileiro que eu já vi. Conta um pouco da sua história aí, cara. Como é que você... essa sua ligação com o Brasil e como é que foi sua entrada na polícia aí? Conta pra gente um pouquinho. Bem, o motivo pelo qual eu falo português é simplesmente eu tive tempo, lazer e decidi aprender outro idioma e acabou sendo brasileiro, né? Aí fiz várias viagens no Brasil, aí criou interesse na política, no sistema policial, etc, etc. Aí fiz várias viagens, conheci minha esposa também, que é brasileira, por isso no dia a dia eu falo português aqui. E eu sou policial estadual aqui na Alemanha há 5 anos. E a minha área é também a área ostensiva. Por enquanto. Mas eu não pretendo sair depois. E você entrou com quantos anos na polícia? Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 34 anos, eu entrei com 29 anos. Antigamente eu tinha uma carreira no banco, né? Era bancário no caso. Aí mudou a carreira no caso. Aí fui para a faculdade da polícia, fiz meu bacharelado e inclusive meu TCC um pouquinho sobre o Brasil também, no sistema policial, no caso, comparando os sistemas. Olha. Como não fazer, né? Como não copiar. O modelo mais equivocado do planeta. Bom, cara, muito bom. Então, assim, uma pergunta sobre a Alemanha, então. Como como são as polícias, né, na Alemanha? Elas são... Você falou que é policial estadual, né? Uma polícia estadual. Lá as polícias têm em todas as esferas, federal, estadual, municipal, como que funciona aí? Bom, a gente, na nossa Constituição, decretou que incumbe ao Estado prover a segurança pública, né? E a Constituição também prevê quem legisla qual caso, por exemplo, se é lei estadual ou lei federal. Aí, no caso da polícia, é a responsabilidade do Estado prover a segurança pública, entendeu? E por isso a gente tem 16 polícias estaduais e uma polícia federal. E no caso, tem a nossa Constituição também estabeleceu de que o governo federal estabelece o Código Processal Penal, né? Que a gente segue para perseguir crime. Mas na prevenção de perigo, que a gente chama assim, que também é o termo jurídico aqui na Alemanha, que é a base das medidas que interferem nas leis fundamentais do cidadão, né? No caso de prevenção de perigo, incumbe ao Estado prover essa função, entendeu? Por isso a gente tem 16 estados e 16 polícias estaduais, no caso. Muito bom. E bom, vamos aprofundar um pouco mais nessa questão, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos supor, eu sou aí um jovem alemão, tenho aí meus 18, 20 anos, e eu pretendo ingressar na carreira policial.
aí na Alemanha. O que eu preciso fazer? Qual que é o passo a passo? Como funciona até você conseguir ingressar na polícia? Como que é essa carreira na polícia? Existe uma porta de entrada? Como que você faz para ascender? Você pode chegar ao topo? Como funciona? Desde o recrutamento, desde quando você decide entrar, até você passar por todas as fases. Como que funciona isso na Alemanha? Primeiramente, você tem que decidir se você quer ingressar uma polícia estadual ou federal. E qual é seu estado. Porque todo estado está competindo com outro estado pelas recrutas, né? E quando você quer se candidatar, você pode se candidatar a qualquer momento. Porque tem uma ou duas vezes por ano tem recrutamento novo. E você entra lá, passa pela seleção dos recrutas e faz seu curso. Aí tem, na maioria dos estados, tem 2 níveis de entrada, que é o serviço médio, na lógica do funcionamento público, que leva 2 anos o curso, 2 anos e meio, e você é tipo na queda dos agentes, né? Ou você entra na faculdade, faz um bacharel e entra na queda do oficial, no caso, né? Só que civil, e são 3 anos ou 3 anos e meio e fazendo bacharel. Aí, mas é carreira única, e você trabalha junto com a outra carreira praticamente. E depois de 2 anos ou 3 anos de formação, que tem uma ênfase grande no direito e estágios práticos, você praticamente começa na rua, no trabalho ostensivo, ou você já vai para criminal, que é um trabalho mais investigativo, no caso, né? Você vai para a parte investigativa depois de um tempo. Você começa ostensivo e depois você atinge requisitos para poder ir para a parte investigativa, é isso? Não necessariamente. Você já pode também começar nessa parte investigativa, porque o treinamento é quase igual. ênfase no direito, né? Isso é o fundamento. Isso é o estágio. E depois, a área que te mais interessa, você entra, no caso. Eu prefiro a área extensiva, no caso, atender chamadas de emergência. Mas mesmo na parte ostensiva, a gente também investiga crimes, no caso, também. Então, só que os crimes mais sérios, a gente trata, faz os primeiros passos e encaminha para a área investigativa. Mas crimes mais básicos que a gente tem tempo para nós investigamos, a gente faz, tipo lesão corporal, essas coisas. Perfeito, perfeito. Aí fica claro, né, que não existe essa divisão, né, de investigação para ostensividade, porque uma coisa tá ligada na outra, né? Então, quando o Yeah. policial ele chega na ocorrência ali para ele está fazendo patrulhamento preventivo e ele se depara com a ocorrência, ele já não, ele já começa a apurar o caso ali in loco na hora, né? Então, não tem a minha pergunta, você vê que é uma pergunta sentada em cima do modelo brasileiro, em que você tem essa divisão como se fossem universos diferentes, quando na verdade o universo policial é um só, né? Então bem interessante. E que mais? Que mais, Felipe? O que você pode falar aí sobre as promoções? Fala um pouco também sobre a legislação aí na Alemanha. Enfim, um pouco do seu trabalho, né? Você fez aí um TCC, né? Um trabalho sobre os sistemas. O que você tem para falar para a gente aí sobre isso? O que, Lúcio, se eu puder complementar, o que vos chamou a atenção nessa comparação entre o modelo brasileiro e o modelo alemão? O que chamou mais a sua atenção? Quando eu escrevi meu TCC, eu tentei me colocar na situação de um policial brasileiro que se depara com um crime. A gente imagina, tipo, um homicídio. Aí tem que esperar a perícia, por enquanto, também, né? Para coletar o material genético, digitais, etc. Mas, quando isso acontece, muitas vezes você não tem tempo para esperar a perícia, ou você não tem tempo para esperar fazer a solicitação de câmaras, essas coisas, né? Você tem que já agir logo, tem que ter a base jurídica para poder fazer isso, entendeu? E nós somos treinados para fazer isso, no caso, mesmo na ostensiva. A polícia não pode chegar, então a gente faz. Não tem como. Não pode chegar a criminal agora, você lá qual motivo, a gente já solicita tudo que precisa para apurar o caso, já fala com o promotor por telefone, o que fazer. E a outra pergunta foi de promoção, no caso?
Isso, como é que funciona a carreira lá, o nome das classes ou das patentes, não sei como é que funciona aí, até você chegar no topo. Como você Aí, começa e como você pode terminar. E assim, aí, a possibilidade o policial que oi? ingressou na base, ingressou no Yeah. cargo inicial, quais são as chances dele chegar no cargo de chefe, diretor, comandante da polícia? Aí depende muito do estado, no caso, né? Eu ingressei no chamado Serviço Superior, que é com bacharel, que começa com patente de tenente, seria o equivalente do exército, né? Mas o nome é começar. É uma estrela prateada, né? Após alguns tempos, você é promovido, né, no caso. E a chance de ser promovido depende muito do estado. Em alguns estados, após uma ou duas promoções, já encerrou, né? Se você realmente não quer se aprimorar no seu trabalho. Se quer subir ainda mais, tipo, para ser um diretor, no caso, aí você tem que fazer um mestrado, né? E você vai subir uma outra carreira, que seria, tipo, um serviço mais elevado, no caso. E assim você pode ocupar também, tipo, sei lá, tipo, pode chefiar uma delegacia grande, no caso, né? E para poder fazer isso, tem um processo seletivo muito rígido e fazer seu mestrado é uma tem muito mais candidatos do que vagas, é lógico. Então, e você também tem que ter uma nota muito boa na sua formação do seu TCC, do seu diploma de bacharel. Tem pouca vaga, tem muito candidato, porém, na sua carreira de serviço médio, o serviço superior que eu fiz, né, esse aqui, tem, tem boa chance de fazer algumas promoções, no caso, mas tem que esperar um tempo, e realmente depende muito do estado. E você já tinha bacharelado, você já tinha uma graduação quando você entrou na polícia ou não? Não, eu só fiz meu curso de bancário, que é completamente diferente, mas eu, por causa da minha escolaridade, posso fazer faculdade. E isso era o pré-requisito para fazer a carreira do serviço superior de bacharel. E adquiri meu bacharel na faculdade de polícia, mas quando você começa no serviço médio, já é suficiente ter um ensino médio, no caso. Porque Então você não adquire. Yeah. então a academia de polícia ela já é considerada um bacharelado, é isso? Uma graduação. Sim, você recebe esse título. Entendi, entendi. Muito bom. O Elias É bem. aí, velho, tá só girando o negócio dele aqui, não sei se ele tá acompanhando. Tô Acho que aqui. tá, acho que ele, ele tá aí, ele só tirou a tela. A cara Só. dele, né? Tô aqui. Beleza. E, e como é que é? Qual que é a semelhança aí dos Estados Unidos para a Alemanha? O que você viu de diferente? O que você viu de igual? O que você tem a dizer aí? Existem várias similaridades. Na verdade, eu acho que eu diria que as similaridades são entre todas as polícias do mundo, menos com a brasileira. Acho que a polícia brasileira que a gente tem menos em comum, mas é realmente assim, a gente tem um relacionamento muito legal com as polícias alemãs, a gente faz muita troca de experiências, visitas técnicas, a gente vai em cursos lá, eles vêm aqui, a gente tem um relacionamento muito legal com os alemães. Não só na polícia, como também nas Forças Armadas. Nós temos uma troca muito legal, uma presença muito boa. A única diferença é que eu vejo assim, a principal é que aqui nós não temos a carreira distinta, né? Nós temos uma carreira só. O que pode mudar às vezes certas exigências, dependendo do nível da polícia. O que eu ia dizer com isso? Por exemplo, as agências federais, né? Por exemplo, o FBI, o DEA e demais agências federais, por requisitos, você já precisa ter o bacharel para entrar. Então, se você não tiver um bacharelado, uma graduação, você não tem os pré-requisitos para entrar na carreira federal. Já nas agências locais, que seriam estaduais, de condado, né, regionais, né, ou até mesmo as municipais, eu diria que a maioria dos estados ela já não exige isso. No entanto, acredito hoje que o padrão praticamente dos Estados Unidos inteiro, se a pessoa quiser promover, ela acaba tendo que ter ou um bacharel, se ela quiser promover para sargento, e principalmente de tenente para cima, que é considerado
realmente onde começa o cargo de gestão. Não é mais supervisão de campo, mas agora é mais gestão da organização. Então já começa a se exigir o bacharel. E muitas agências hoje, ou ela facilita o policial, ele é para ele concluir uma graduação, se ele não tiver, ou ela dá as condições da pessoa estudar numa instituição e conseguir. E a outra coisa é que existe muito essa questão do treinamento interno, né? A capacitação profissional do policial para ele ascender. Né? Caso ele não tenha, digamos, um bacharel, por exemplo, para subir a sargento, geralmente eles vão levar em consideração a educação continuada, os cursos de reciclagem, né, e tudo mais que é exigido do governo, como a base educacional para preencher esses pré-requisitos educacionais que tem. Então, assim, entre a gente e a Alemanha, nós temos isso. E tem essa separação das polícias estaduais. Pelo que eu conheço da segurança pública na Alemanha, não sei como se chama aí, as províncias, né, as alemãs, ou os estados alemães, eles têm suas particularidades. E então, assim, há um controle. Não, com licença. Uma participação muito ativa dos estados na segurança pública, o que seria com uma descentralização, como acontece no Brasil, né? Que cada estado é responsável pela segurança pública, cada estado gera essa questão, e então não há uma centralização aqui. Certamente nos Estados Unidos não tem centralização da segurança pública. É bem descentralizado, assim, ao nível mais baixo, que seria o nível municipal. O Então, que, esses o são as... que diferencia, né, ele é o que eu pensei, que aqui, embora a gestão da segurança pública caiba aos estados, os estados não podem legislar sobre direito penal ou processual penal. A gente tem uma legislação federal para todo o Brasil, né? Que é Exatamente. uma diferença, né? E sobre É. a formação, né? Me parece que na Alemanha você tem uma formação, como falou, muito voltada para o direito, né? O Uhum. direito é a disciplina que tem uma relevância muito grande para a formação policial, né? Como é que é Sim. nos Estados Unidos, Eliel? Também tem a pegada jurídica tão grande ou são outros conhecimentos técnicos, né? Que são... Não, a formação jurídica é praticamente inexistente. Assim, vamos começar da formação básica, né? A formação básica, ela é voltada não só para ciências policiais. Eu digo ciências policiais, assim, é psicologia, né? Entendimento da natureza humana, e, claro, as questões técnicas, tiro, educação física, né? Técnicas de detenção e por aí vai, né? Defesa pessoal, que seria a formação básica do policial. Inserido nisso, há um ensinamento. Eu não gosto de usar a palavra jurídico porque não é bem isso, mas há uma educação na lei. Claro, o policial tem que entender a questão da lei. Só que o entendimento, assim, a expectativa que é dada por o policial aqui nos Estados Unidos é de que ele precisa se educar na questão da lei. A agência vai dar todo o entendimento, a capacidade do aluno, do policial, ir para o Código Penal e fazer o entendimento da lei, mas principalmente não só entender o que ele está lendo ali no Código Penal estadual e às vezes federal, mas principalmente se manter informado sobre as mudanças através de jurisprudência, que nós temos aqui o que eles chamam de common law, né? Então, assim, todo dia sai uma atualização da Suprema Corte Estadual, ou da Suprema Corte Americana, ou né, de alguma corte superior, dando entendimento ao procedimento policial. O que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer. Por essa questão é que a gente não coloca uma ênfase muito grande no direito, porque é uma coisa assim. Até essa questão da aula, por exemplo, a aula que é dada para a gente na academia sobre direito penal, vamos pôr assim, é dado por alguém do judiciário. Porque aqui se entende-se que é necessário ter, para numa democracia, numa república saudável, é preciso ter uma separação muito grande entre os três poderes. Então, aqui, até na aula de lei, a gente não traz um expert policial na área jurídica, porque isso não existe, né? A gente traz um expert de verdadeiro, que é alguém do Ministério Público, para dar esse ensinamento para a gente. Caraca, engraçado. Eu tô rindo porque a minha função hoje na polícia aqui do Distrito Federal é de instrutor de disciplina jurídica, né? Eu sou esse expert que você fala e dá a Não instrução, estava zoando mas de você, não. não tem problema, é o nosso modelo, né? Mas, É. lógico, eu sempre falo isso nas instruções nossas. Eu falei, cara, eu tinha que dar essas instruções aqui para vocês, porque nós temos esse problema, né? De alteração de entendimentos jurisprudenciais com muita frequência. E aí a insegurança jurídica acaba
você levando, inclusive foi a nossa última pesquisa, né, Lúcio, sobre a insegurança jurídica que os policiais sentem na atividade. E eu sempre falo para os Exato. olha, o ideal era um promotor ministrando uma instrução, um magistrado, né? Mas o que vocês têm para hoje sou eu. Que essa Interessante. separação é tão grande, é tão assim, a doutrina, vamos pôr assim, né? O dogma é tão forte nessa questão. Que nós temos uma jurisprudência aqui que ela é o fundamento do que determina o uso da força policial, inclusive o uso letal da força pela polícia, que é o Graham versus Connor, que é uma jurisprudência assim, é o fundamento nosso para o uso de força na polícia, é essa jurisprudência da Suprema Corte Americana. Engraçado que na decisão que foi publicada, uma das coisas que a Suprema Corte falou, de que é o seguinte, de que a razoabilidade do uso da força, né, ela precisa ser julgada a partir do ponto de vista de um policial que esteja naquela situação. Então, assim, em nenhum momento a corte fala, não, porque nós, do judiciário, nós temos a capacidade de julgar se o uso de força do policial foi necessário, se ela foi razoável, se ela foi legal. Cara, que A interessante. própria Corte Americana determinou de que não. O que determina a razoabilidade é se um policial, outro policial, com o As mesmo nível de mesmas formação, condições, né? das mesmas condições, né? Se for colocado na mesma situação daquele policial que a gente está julgando, como é que ele teria agido? Ele teria agido da mesma forma? Ok, então logo é razoável. Agora, se ele conseguir provar de que não, outro policial, na mesma situação, teria agido de forma diferente, ok, agora eles têm um argumento, né, para dizer, não, às vezes não foi razoável, porque tá vendo que a maioria dos outros policiais não teriam feito isso. Então, até essa questão da perspectiva é usada na doutrina, porque nem o judiciário, que é o judiciário, fala, não, a gente não tem condições de entrar na esfera do executivo e dizer o que o executivo pode fazer como razoável ou não. Interessante, cara. Isso aí, né? E já vou fazer uma pergunta para o Felipe Blut, se permitir, que tem a ver com a minha área de atuação hoje. Mas só complementando o que ele está falando, isso é uma demanda, cara, que eu vejo muito importante das polícias. O que acontece? O judiciário vai julgar um caso que envolve uma obra de engenharia, certo? Um erro de cálculo de engenharia. O que ele chama? Um perito, engenheiro. Ele vai julgar um caso de uma fraude contábil, uma fraude financeira. O que ele chama? Um perito contador. Agora, por que quando vai julgar uma atuação policial, né, você não tem também, né, uma perícia técnica de alguém que está na atividade policial, né? Todos são especialistas em segurança pública, todos são capazes, né? Então isso é uma premissa muito equivocada e que as nossas polícias poderiam também explorar, né, nessa situação, para inclusive com mudança legislativa, para que os magistrados tenham que observar isso, né? Eu acho que daria mais segurança jurídica para a atuação policial. Eu queria fazer uma pergunta, Felipe, e também para o Eliel, do treinamento contínuo após a formação. Como funciona o treinamento dos policiais na Alemanha? Eles têm uma obrigação de fazer um treinamento? Em que consiste esse treinamento? Em quais áreas? Em defesa pessoal, tiro? E a pergunta para ti, Eliel, como é que funciona esse treinamento continuado nas corporações? Felipe, quer ir primeiro aí? Pode ser. Isso depende muito do estado, né? Mas na maioria dos estados você tem que fazer reciclagem de tiro uma vez ou duas vezes por ano com toda a arma que a gente opera. Tem técnicas de prisões, no caso o treinamento de situações também uma ou duas vezes por ano. Isso é obrigatório. Um treinamento jurídico obrigatório não tem, porque a nossa formação tem uma ênfase grande nesse tema. Só que sempre tem, para nós, uma seleção de vários cursos para nós podermos nos aprimorar em temas que a gente se interessa mais. E no meu caso, eu tenho vários interesses diferentes e eu tento entrar em cursos que são talvez só 2, 3 dias, mas isso serve como aprimorar, mas isso não é obrigatório. Realmente, obrigatório são apenas essas coisas mais técnicas, no caso. Tipo tiro. Os cursos são de curta duração, então, na sua maioria, Felipe? Os cursos são de uma semana,
Ou vocês têm alguns cursos muito longos, assim, de 45 dias, meses? Tem cursos que só levam um dia, que levam uma semana. Por exemplo, tem modificação de viaturas, de veículos, né, de carros. Isso é um curso que leva 2, 3 dias, que são porque na parte jurídica a gente já é treinado, só que a gente aprimora mais a teoria e depois a gente vai para a rua para fazer os controles com ênfase em modificação de carro, né? E isso já é suficiente, o resto você aprende com colegas mais experientes na rua, né, com essa base. Mas quando você quer trocar da área ostensiva para a área investigativa, você faz um curso de, acho que são 8 semanas, no caso, na faculdade, de novo. É só para realmente conhecer o dia a dia lá, Interessante. repete algumas coisas da área jurídica que você não precisou muito na sua carreira, né? Porque você não precisa saber como é que funciona crampear um telefone, por acaso, porque a gente não tem tempo para isso, né? Para as nossas investigações, né? A gente não investiga crime que exige esse tipo de medida, né? Então, essas coisas que só a gente ouviu na teoria, na faculdade, a gente realmente volta no nosso conhecimento e aprimora, né? Nessas 8 semanas. Entendi. Bacana. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer umas perguntinhas aqui pro Eliel, e aí depois o Eliel vai sair e o Sampton vai entrar, que é o nosso policial do Canadá, tá? E aí depois as perguntas também que eu fizer pro Eliel agora, a gente faz pro Felipe também depois. Que é o seguinte, né? Uma grande crítica que a gente tem aqui no Brasil é o sistema de recrutamento das nossas polícias aqui no Brasil, né? Que é mediante aí o concurso público, né? Até então o concurso público não tem problema nenhum, né? Mas desde que ele faça a aferição da vocação, da aptidão, né? E o que a gente está vendo cada vez mais é a falta dessa vocação, dessa aptidão. O que a gente está vendo hoje em dia são concurseiros, né? Pessoas que meio que atiram para todos os lados ou até mesmo focam na carreira policial, mas é aquela coisa teórica da matéria que tem muito do direito, né? Que é uma outra crítica que a gente tem. E fica por isso, né? Então a gente não tem ali um processo que vai aferir ali a vocação, a aptidão, o tirocínio, aquela coisa que a pessoa tem que ter para ser policial, porque o policial ele não é qualquer servidor público, né? Existe uma diferenciação, né? Então a gente acaba tendo, e hoje em dia com essa febre, né, de redes sociais, você vê que entra policiais que ali gostam de ficar ostentando a sua condição, o seu status de policial em redes sociais, e fotos, e uniformes, e armas e tudo mais, mas não são pessoas que têm a vocação, né? E muitas vezes usa a polícia como trampolim para outros cargos, outras carreiras e tudo mais. E aí muita gente vocacionada a gente vê que não, às vezes não consegue entrar. E são pessoas que poderiam agregar muito mais. Então, a minha pergunta para o Eliel, depois também o Felipe pode responder, é essa questão de como que no processo de recrutamento você ofere essa aptidão, essa vocação, e em que momento que os recrutadores veem que a pessoa não é vocacionada e ela é desligada, ela é cortada. Como é que se dá esse processo? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi durante os anos estudando o sistema, comparando o sistema, né, brasileiro do americano, é que acho que o concurso público no Brasil ele é visto ele é usado de uma forma diferente do que a gente usa aqui. Aqui também tem concurso público. Aqui tem todo um processo seletivo bem parecido com o Brasil. Prova escrita, a vida pregressa, psicotécnico, o processo que você vê no Brasil a gente tem aqui praticamente igual. A única diferença é que acho que o entendimento que nós temos aqui na cultura americana é de que o serviço público ele não é um direito, ele é um privilégio. Então, se ele é um privilégio, então não é para todos. Então, assim, não é algo que, não, eu tenho o direito de ser funcionário público. Não, você não tem o direito de ser nada. Se você tiver os pré-requisitos, o processo seletivo é para identificar se você tem os pré-requisitos e identificar também o que você não tem que é necessário para a carreira pública, principalmente na área da segurança pública. Acho que é o local onde a gente mais aplica esses filtros, tanto na polícia quanto nos bombeiros.
E também, por incrível que pareça, nas Forças Armadas também. Porque, né, não é para todo mundo. Tem gente que não tem perfil para isso. Então, eu acho que já foi estabelecido já de uma certa forma bem abrangente nos Estados Unidos, de que as agências, né, os RHs que fazem o processo seletivo nas suas respectivas agências, eles têm esse controle. Elas podem simplesmente eliminar por questões objetivas. Vamos deixar bem claro aqui, por questões objetivas, ela pode eliminar um certo candidato que não tiver o perfil e a vocação que a gente tem, né? Então, o perfil é o quê? É a pessoa ter o que a gente precisa para a pessoa ser um policial, que seria o quê? Uma vida pregressa limpa, ela tem a personalidade que a gente precisa para ser policial. Tem gente que não tem personalidade para ser policial. Então, não tem por que ela estar aqui, entendeu? Assim, a gente parte do pressuposto assim, de não, mas eu só quero trabalhar no administrativo. Não, a gente não contrata policiais para trabalhar no administrativo. A gente contrata policiais de uma certa forma para trocar tiro. Então a gente já pensa assim, qual é a função mais difícil que existe na polícia? É fazer controle de suspeito, trocar tiro, usar do raciocínio lógico para construir um caso criminal contra a pessoa, conduzir investigações, ter uma escala totalmente errada, diferente, poder correr, poder pular muro. Então, assim, as coisas mais difíceis que é feito para a polícia. Então, tá. Então, o critério é esse. Claro, tem depois a pessoa, no decorrer da carreira, ela pode mudar né, ir para o administrativo, mas o processo seletivo é sempre voltado para essa parte mais difícil do trabalho policial, que é realmente a parte operacional. Então, se a pessoa não consegue cumprir esses pré-requisitos, seja na vocação que ela tem para isso, né? Ou seja, no perfil que a gente procura para a polícia, então a gente pode eliminar a pessoa. Então, simplesmente existem critérios objetivos para isso, através de estudos que já foram feitos, né, por universidades americanas, centros de pesquisa, que mostram o que é um perfil ideal para a polícia, para um policial, o que é os traços vocacionais que a gente quer para um policial, e baseado nesse critério a gente consegue eliminar o candidato durante o processo seletivo. E só para assim, para encerrar a pergunta bem longa a resposta bem longa que eu estou te dando, hoje os números, hoje, por exemplo, de uma agência grande igual a minha, por exemplo, para cada 1.000 candidatos que fazem a inscrição para fazer o processo, dos 1.000, a gente só contrata dois. Os dois a gente manda para a academia, forma 1,5. Então a gente elimina 998 candidatos É através do bem processo rigoroso. seletivo. É mais fácil você entrar em Harvard hoje do que você virar um policial por causa disso. Então a gente acaba tendo uma peneira muito forte nessa área para a gente não ter problemas lá na frente, para a gente realmente ter um corpo de policiais com perfil, vocação e os atributos que a gente precisa. E não simplesmente alguém que, mas é porque paga bem, eu quero ir. A gente tenta filtrar o máximo possível e graças a Deus a gente tem feito eu acho que minha agência principalmente tem feito um bom trabalho nessa área. E deixa eu te perguntar, quais são os testes que se fazem, ou as observações dentro desse critério objetivo com relação à parte psicológica, emocional, o perfil, né, que você fala sobre o ser policial? Porque tudo bem, a questão física é fácil de você aferir, porque você vai ver fisicamente o policial se ele é apto, se ele consegue cumprir as missões ali, os testes físicos e tudo mais. Mas as questões psicológicas, né? Ou emocionais, ou a questão de coragem, enfim, essas questões que são um pouco mais subjetivas, mas que existem testes, né? Existe até o próprio psicotécnico, é um tipo, né, Uhum. de teste, mas como que você saberia me dizer como que são esses testes? Em que momentos que eles vão verificando isso para falar, pô, esse cara não tem um perfil, esse cara, ele ele vai fugir na primeira crise que tiver, não vai saber gerenciar uma crise, não vai saber ter uma frieza necessária. Como que se dá isso exatamente? A primeira coisa que a gente faz quase que um teste de QI que a gente dá durante o processo de contratação e o psicotécnico. Não só a prova escrita, que geralmente o chama de teste MMPI ou Myers-Briggs, são dois testes que tentam, né, aferir a personalidade da pessoa, né? Então, é aí que a gente elimina o psicopata, muita gente que tem distúrbios mentais a gente elimina aí. A segunda é na entrevista com um psicólogo, que é treinado para aferir certos atributos mentais do candidato. Então, ele também vai emitir um laudo
dizendo se a pessoa é apta a ser um policial ou não, baseado em um critério bem objetivo que o psicólogo clínico vai fazer durante a entrevista, durante o psicotécnico. Então já muita gente já é eliminada bem aí. Depois disso, existem dois testes a mais. O primeiro é durante o curso de formação. O curso de formação, ele não é simplesmente não é meramente um curso de formação, mas ele tenta aferir durante o processo inteiro também as qualidades, os atributos necessários do candidato. Quer dizer, durante a academia inteira, nós vamos ensinar a pessoa como controlar o estresse, técnicas de respiração e tudo mais para ela poder estar trabalhando durante digamos, um incidente estressante, mas a gente vai testar também a capacidade dessa pessoa de usar essas técnicas, né, numa situação simulada. Como dizem, né, no Brasil, para ver se a pessoa vai colar as placas na hora que tiver uma ocorrência simulada. Então, se ela não conseguir passar essas simulações, que é no ambiente controlado e tudo mais, então a gente ali também pode eliminar, os instrutores, eles podem, por questões extremamente objetivas, eliminar um candidato que ele não está apresentando os atributos necessários para poder trabalhar na polícia. Então, durante a academia, a gente elimina muito. Tá aí aquele meio, né? Que de dois a gente só forma um e meio, aquele meio da maioria eliminada ou por isso, ou a maioria por isso. Eu acho que até quando a pessoa é na academia, raramente, ou talvez uma lesão durante o curso, mas a maioria ela é eliminada exatamente porque ela não consegue fazer a performance que ela precisa fazer. Principalmente aí entra o critério psicológico da pessoa, perfil que vai ser testado na academia. Se a pessoa não foi eliminada nessa hora, aí agora vai ter o período probatório. Então a gente vai colocar agora ele numa situação de rua. Então, por exemplo, o policial que for, ou ele vai trabalhar no sistema prisional ou na cadeia, ou vai para a rua, ele não sai da academia apto para operar na rua. Ele vai ter que passar por um estágio supervisionado de 6 fases. As fases podem durar de 6 meses a um ano. Durante esse período, é uma observação muito próxima de um instrutor. Eu fiz esse trabalho durante um ano, de acompanhar o que a gente chama de trainees, que são, no caso, os policiais candidatos a receberem esse desígnio de que eles podem operar na rua. Então, são 6 fases em que a gente vai observar o policial atuando, vai ensinar também, claro, vai guiar e tudo mais, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é fazendo uma avaliação da capacidade do policial de fazer isso. E outra, se a pessoa consegue escrever em inglês. Por isso que muita gente fala, pô, eu quero ir para os Estados Unidos. Beleza, você que é policial, né? Quero. Você fala inglês? Você escreve inglês? Não. Aqui o trabalho da polícia não é ficar, às vezes, na esquina, portando um fuzil e, tipo, o seu trabalho é falar com as pessoas, é investigar, né, fazer todo o trabalho de conversar com humanos, né? E aí que eu vou também fazer essa avaliação se a pessoa tem essa aptidão de conversar com as pessoas, né? De ter uma conversa normal, de arrancar informações de suspeitos e tudo mais. Se a pessoa não conseguir passar nenhuma das 6 fases, ela é mandada embora. Talvez ela volte, ela talvez vá para um curso de reciclagem, tente uma segunda vez, né? Às vezes ela não conseguiu a primeira vez, mas a gente vai tentar ajudar ela. Na segunda vez, se ela não conseguir, aí ela pode ser sujeita a uma demissão por justa causa. Então, assim, o processo de avaliação começa do momento que ela faz a prova escrita até o momento que ela vai para a rua. E nesse período, em qualquer momento, se ela não tiver convocação, os atributos, né, que é necessário para trabalhar na rua, a gente manda embora mesmo, sem dó. Caramba, interessante, interessante. Então é bem detalhado mesmo, né? Eles verificam um a um candidato, é, cada sua peculiaridade ali e tal. Então é bem. Rigoroso. A gente tá ganhando luz disso, viu? É. Mas deixa eu te falar, ainda tem um colega aqui, ó, o AJP Pereira José. Ele pergunta o seguinte, ó. Eu pretendo fazer aplicação em Los Angeles ano que vem. Vou fazer 10 anos de PRF com experiência na área operacional. Consigo fazer aplicação para LAPD, LASP ou Highway Patrol com permissão de trabalho? A Califórnia. Bem, eu vou ter que explicar um pouco essa pergunta, que ela não é tão simples assim. A lei, recentemente, há 2 anos atrás, que eu digo recentemente, há 2 anos atrás, na Califórnia, ela mudou de que agora a pessoa não precisa mais ter cidadania americana para trabalhar como policial no estado. Então, todas essas agências que ele citou, né, como elas são agências que estão debaixo do estado da Califórnia, então todas elas têm que cumprir essa lei de que a pessoa pode entrar. Existem candidatos, sim, que estão entrando
somente com permissão de trabalho ou green card, que é, né, a permissão de residência. E então, tem gente que já está trabalhando. Agora, nós estamos aqui num momento assim de, eu chamo de insegurança jurídica, né? Por duas razões. A primeira é que a lei federal, né, apesar da gente trabalhar para o Estado, nós ainda temos que seguir certas leis federais que regem certos aspectos da nossa profissão. Uma delas é o porte de arma. Então, por exemplo, pela lei federal, um policial uma pessoa que não for, não tiver cidadania americana, tecnicamente ela não pode portar arma, principalmente fora de serviço. Então, o que acontece? O que anda acontecendo hoje com os candidatos, os pouquíssimos que conseguirem entrar na polícia, é de que a arma fica cautelada com a agência. Quer dizer, o cara entra no serviço de manhã, pega a arma dele, vai para trabalhar, no final do turno ele tem que devolver a arma. Eu não sou nem doido de andar em Los Angeles desarmado fora de serviço. É loucura um policial hoje não andar armado. Então, assim, eu não tenho dinheiro no mundo, salário, benefício no serviço público americano aqui na polícia, que me faria andar desarmado fora de serviço. Então já começa aí. Por quê? Porque a lei federal não autoriza. Então, não tem como o cara que não é cidadão americano ser policial e portar essa arma fora de serviço. Ele até consegue trabalhar durante as 8 horas do turno dele, às 10 horas, ele está armado. Então, assim, há uma insegurança jurídica e muitas perguntas que não foram respondidas, porque há uma incongruência entre o que diz a lei estadual e a lei federal. Então, assim, o que a gente sabe, na minha experiência de quase 20 anos de polícia, é que quando acontece um negócio desse, o que acontece? A corda arrebenta, aí essa questão vai ser levada até a Suprema Corte, tanto estadual quanto federal, para ser resolvida. Geralmente não se resolve a favor do policial. Minha experiência tem sido essa. Então, assim, ele só está esperando o primeiro incidente para poder essa questão ser resolvida por uma corte superior e ser esclarecida. A segunda é que nós estamos vivendo um governo em que não mostra ser muito pró-policial sem cidadania americana. Né? O atual governo, até acho que o ambiente político hoje no país não está assim tão a favor, né, de imigrantes ocuparem, imigrantes que eu digo assim, não cidadãos, tá? Não cidadãos estiverem ocupando certos espaços no funcionalismo público. Então, a gente está vendo isso nas Forças Armadas e agora também acho que eventualmente na polícia também. Então, assim, é um processo longo, é um processo complicado. Então, imagina a pessoa fazer todos os processos para lá na frente, digamos, ou através né, porque o Trump vai dizer que não pode mais ter policial que não tem cidadania, ou porque a Suprema Corte vai julgar contra esses policiais na questão não só da aplicação da lei, quanto do porte de arma. Então, assim, existem muitas variáveis que não foram respondidas. Então, assim, eu não quero jogar balde de água fria em ninguém, não estou aqui para desencorajar ninguém. Mas eu acho que, assim, se a pessoa for investir nesse caminho de vir para cá e tentar ser policial, além dos pré-requisitos que ela vai ter que cumprir, de fluência no inglês, né, e tudo mais que ela vai ter que fazer, e passar pelo processo demorado, não só do processo seletivo, quanto da academia e da formação, ele ainda vai ter o peso adicional de ter essa insegurança jurídica quanto à estabilidade dela como policial. Então, assim, só para deixar as coisas bem claras, ser bem realista nessa questão, né, eu, assim, tentando desencorajar ninguém, mas são aspectos que a pessoa precisa manter em mente se ela realmente decidir ser policial aqui na Califórnia ou em qualquer outro estado da federação. Tá. Jogando limpo, Perfeito. né, Léo? Tá jogando limpo aí para o pessoal saber como é que tá o É. momento aí, né, o contexto histórico, o contexto político do momento aí nos Estados Unidos, né? Bom, vou fazer o seguinte, o Felipe vai responder também essa pergunta com relação à aferição da aptidão, da vocação, né, do candidato, tal, como é que se dá esse processo todo e tal. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Tom, aí o pedir pro Eli sair da live, eu coloco o Tom, depois a gente vai trocando de novo e tal, vamos fazendo conforme as perguntas vão surgindo, a gente vai trocando e vai todo mundo respondendo. Felipe, Não, perfeito. se puder responder também a possibilidade de um brasileiro que queira se tornar policial na Alemanha, quais seriam o passo a passo? Os passos. Uhum. Respondendo primeiro a pergunta sobre a vocação e o processo seletivo, no nosso caso também a gente tem um concurso público que todo o Estado e a Polícia Federal realiza para os candidatos, uma ou duas vezes por ano, no caso. E dentro desse processo seletivo, que é bem semelhante também ao Brasil,
Você também tem um teste de QI, você tem sua redação, você tem um psicotécnico responder perguntas, né, sobre o seu caráter. E quando você for declarado apto e entra na faculdade, você, ao longo dos 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos e meio de formação, você também tem que provar que você realmente tem um caráter. E se você não prova isso com seu comportamento também fora do serviço, porque como funcionário público, além das regalias, também tem deveres. E um comportamento digno à profissão é exigido também no seu tempo livre. E se surge alguma ocorrência, também não precisa ser não policial, né? Alguma treta que prova que seu caráter não é adequado para a profissão, você é demitido na hora, durante a formação. E depois da formação ainda tem uma fase probatória de 3 anos, em que você tem que provar que você sabe exercer essa profissão. Só que na fase probatória a grande maioria passa, né? Porque já o processo seletivo e a formação já meio é tipo uma peneira, sabe? Tipo, já cai quem não presta, para falar assim, no caso, né? Mas também existem casos em que na fase probatória a pessoa é demitido por falta de caráter que não reflete a vocação de vida de um policial, no caso. E para um brasileiro poder entrar na polícia aqui na Alemanha, Tô treinando. precisa ter... Tô Oi? treinando. Tem um Tem... dicionário alemão pequenininho aqui para viagem aqui. Não, para entrar na polícia aqui como estrangeiro, tem que ter uma cidadania europeia, no caso. Para muitos brasileiros é fácil adquirir. Tipo, eu tenho amigos no sul do Brasil que têm descendência alemã, que conseguem facilmente tirar um passaporte alemão, ou se naturalizar como português, que também não me parece ser muito difícil para muitos. Aí já serve. Aprende o idioma, passa pelo processo e entra. Inclusive, tem um colega meu que é espanhol. Ele é da Espanha, veio aqui estudando para ser professor de esporte, sempre quis ser policial e virou policial, no caso, aqui. É, interessante. O problema Muito bom. é E, bom, então, mas se ele aprendeu português, né, Lúcio? Por que a gente não pode aprender alemão, né? exatamente, pô, exatamente. Porque, não, Claro, mas o cara é um fenômeno, hein, meu? Olha só, o cara aprendeu português, nunca morou aqui, nada, é impressionante, tá louco. Bacana obrigado. Bom, então o Tom é o seguinte, o Tom, o nosso Sampton, policial no Canadá. Vamos ouvir ele aí com relação a tudo que ele quiser falar aí. A gente falou um pouco sobre a questão da carreira, né, do ingresso, como que é a aferição aí da aptidão, da vocação, como funciona para entrar, como é que é um pouco da carreira aí. E o que mais ele quiser responder aí de tudo que foi falado hoje aí. Legal. Tá me ouvindo? Legal. Bacana. Bom, primeiramente, obrigado aí, Lúcio. Obrigado a oportunidade de vocês abrir esse espaço aí para a gente poder compartilhar um pouquinho mais assim sobre como as coisas funcionam do lado de cá, né? Então é bem interessante assim esse espaço que vocês criaram, esse projeto. Bom, o Eliel saiu e deixou o nível super alto, então eu vou tentar manter ali, vai ser difícil, né? Mas legal. Eu acho que assim, o Canadá ele tem um processo muito parecido com os Estados Unidos, né? As agências de segurança elas são diferentes dos Estados Unidos, a forma de atuar, né? O número de agências, a, a, a conexão entre as agências, como eles se comunicam, é um pouquinho diferente. O processo seletivo também é um pouquinho diferente, né? O Eliel acabou falando que existe uma prova escrita para ser feita no processo seletivo da polícia. Aqui no Canadá a gente não tem essa prova escrita. A gente tem sim um cenário, né, que você atua como se fosse um policial mesmo, e você é avaliado, obviamente, nisso. Existe sim um teste de raciocínio lógico, esse tipo de coisa, mas é um processo super complicado, tá? É um processo que demanda vocação, não é para qualquer um mesmo, tá? A gente fala aqui no Canadá, um policial,
ele demora na faixa de 5 a 10 anos para ser contratado, né? Ele aplica o primeiro ano, aplica o segundo ano, o terceiro, e aí demora alguns anos para serem contratados. As coisas mudaram um pouquinho nesses últimos anos, mas ainda é um processo muito difícil. É uma carreira boa, que se paga bem, né? A gente, vou falar dentro do funcionalismo público, a gente uma das carreiras que melhor se paga e, e não é uma carreira fácil, né? A gente sabe que a gente está hoje eu vou falar do Canadá aqui, né? A gente está num governo, né? Que é um governo mais da esquerda, um governo que tem políticas sociais, de segurança pública completamente diferente das políticas hoje, na realidade, nos Estados Unidos. Então, existe um pouco de essa batida de cabeça entre as agências, né, de segurança pública e os governos locais. Eu sou felizardo de estar no estado de Ontário, que é um estado conservador atualmente, né, pelas últimas 2 eleições. Então, o nosso governador daqui, né, o Premier de Ontário, né, que é o governador, tem 4 filhas. E as 3 filhas dele são casadas com policiais. Né? Pô, que sorte, rapaz. Isso. E dois deles, na realidade, 2 deles são amigos meus. Eu conheço. Bacana. Então, assim, é uma Tem realidade aumento diferente. salarial todo mês. Não para mim. Mas, assim, é uma carreira maravilhosa. Tem muita dificuldade, como qualquer carreira. Foi bem bacana ouvir aqui do Felipe na Alemanha. Me surpreendeu, eu não sabia, na realidade, que a Alemanha existia essa carreira de entrada diferente, né? Se você vai entrar com um nível superior ou não. Aqui a realidade no Canadá é muito parecida com os Estados Unidos. Você entra pela mesma porta e é uma carreira de entrada única e o chefe da polícia, ele foi um policial como eu. Né? A gente tem o ciclo completo aqui de polícia, né? E falar só um pouquinho rapidinho, porque foi falado muita coisa aqui, eu vou deixar vocês perguntarem, acho que fica mais fácil, mas sobre o processo de carreira e avaliação. Basicamente, para você ser um policial aqui, o requisito dele não exige o nível superior, tá? Mas, na hora de fazer o processo de seleção, eu vou dizer que 95% a 98% das pessoas que entram possuem ou o nível superior ou o nível tecnológico, né? Tecnólogo. Né? Não é difícil você encontrar alguém que não tenha isso. A não ser que você seja ex-militar, ex-policial, com muita experiência. Né? Vamos dizer, algum policial do Brasil veio e migrou para cá e tem muita experiência na área operacional, por exemplo. Obviamente, você vai ter a oportunidade de entrar, com certeza. Eu conheço brasileiros que entraram com 47 anos aqui, então não fique muito preocupado com a relação de idade. Né? E aí, quando você entra, né, existe, como o Eliel falou, existe o processo psicológico, que é uma avaliação. A gente usa um teste chamado Minnesota, acho que é Minnesota, não sei, foi criado nos Estados Unidos. São 700 e poucas perguntas, super complicado. E aí, logo depois, a gente tem uma entrevista com um psicólogo, que varia, obviamente, às vezes é 1 hora até 3 horas, 4 horas. E ele faz uma análise bem objetiva. E caso você passe, obviamente, você passa pelo processo onde você vai passar por entrevista, análise do seu background, né, da sua vida pregressa, e depois um teste físico e de saúde. E aí você vai para a academia. A partir do momento que você for para a academia, você já está contratado. Então você já está recebendo para estudar. Né? Eu ia te perguntar, Felipe, quantos anos de estudo que você teve na academia lá, só para poder fazer esse comparativo? No meu estado foram 3 anos de estudo. 3 anos. Legal. É bem diferente. No Canadá, a gente faz mais ou menos o treinamento todo. O treinamento depende muito de qual polícia que você faz parte, tá? Existem polícias que não existem, não tem uma estrutura para dar um treinamento, então eles enviam direto para o colégio de polícia, né, para fazer. Então são só 3 meses de treinamento. Mas são cidades menores, cidades grandes como a cidade de Toronto, York,
PIO aqui, por exemplo, eles possuem estrutura, então eles fazem um pré-treinamento e um pós-treinamento depois que você se formar na academia de polícia, vamos colocar assim, college, né? Então, por exemplo, em Toronto a gente tem 6 meses de treinamento, né? E a gente passa, o treinamento é bem o que o Eliel falou, não é tão focado na área jurídica, apesar de 3 meses ser super focado na parte jurídica, mas a gente não quer formar conhecedores bem profundo da área jurídica, mas policiais de rua que vão atuar, vão entender a parte jurídica para atuar, né? Trazemos na academia sempre juízes, promotores para fazerem esses cursos, né? E é um treinamento continuado. Todos os anos você tem a oportunidade de fazer cursos dentro da polícia. Cursos de pouca duração, cursos de longa duração. E vai muito da sua proatividade. Se você quiser aprender mais, querer ter mais conhecimento. Tem muito policial que ele se acomoda. Ele está ali pelo dinheiro mesmo. Então ele se forma, quer fazer grana, viver a vida dele, não está preocupado em se aprimorar. E aí vai muito de você querer se aprimorar, aplicar para o curso, falar com o seu chefe, olha, eu quero estar a fim de fazer esse curso. Cara, muito fácil. Eles aprovam direto. É muito simples fazer. E, como a gente falou, a polícia aqui, quando você se forma, você vai fazer, você é um trainee. Você vai fazer com um coaching officer, né, o officer, que seria, na realidade, um treinador, por um tempo. Em média, eles colocam você mais ou menos por uns 3 meses para fazer esse treinamento. Então, você trabalha sempre com um treinador do lado. E normalmente eles revezam, são de 2 a 3 treinadores nesse período que atuam com você. E eles fazem uma avaliação sempre, né? Então, a cada período, eles entregam um relatório explicando como foi a sua atuação, oportunidade de melhora, dificuldade que você tem. E é o que o Eliel também falou. Se você não tiver o inglês, se você não souber se comunicar com as pessoas, se você não tiver o soft skills, né, que é importante, você acaba sendo eliminado. Tá certo que no momento atual, eu não sei a realidade muito bem aí da Alemanha, mas no Canadá, no momento atual, está tendo muita evasão de policiais. Então, o processo seletivo está um pouco mais fácil hoje, tá? Até porque, pela falta de apoio, né, da sociedade e tal, os policiais, existe uma parte da população que apoia realmente a polícia, mas o apoio público, né? O apoio público, a falta de apoio público, muitas vezes, tem muita gente que acaba optando por outra carreira, né? Até porque Toronto é uma cidade com custo muito alto, mas para quem gosta, como eu, provavelmente o Felipe, dá para você ganhar muito bem. É estressante, mas você tem um trabalho que realmente você vê mudanças na vida das pessoas que você acaba interagindo, né? Então é uma carreira super maravilhosa, eu amo. Enfim, vou deixar para vocês perguntarem aí. Muito bom, muito bom. Felipe, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Primeiro o Felipe responde, e eu vou dar 2 situações, tá? De ocorrência. E aí eu queria saber como que é o procedimento, passo a passo, de como vocês atendem essa ocorrência, tá? Qual que é o procedimento, o protocolo em cada ocorrência que eu vou propor aqui para vocês, tá? Então vamos lá, Felipe, é o seguinte, vamos supor que vocês são acionados ali por uma mulher que sofreu ali violência doméstica, tá? E vocês chegam lá no local, na casa ali daquele casal, e a mulher está com hematomas, né? Está lesionada, tá? E nesse caso específico, o indivíduo, né? O suposto agressor está ali no local ainda. Tá? Eu quero saber, quando vocês chegam lá, o que vocês fazem exatamente naquela situação? Para onde que é encaminhado? O que vocês fazem? Formalidade? Como que é esse procedimento? Depois eu vou fazer a pergunta. A segunda ocorrência é numa situação igual, porém o indivíduo, o suposto agressor,
ele não está no local, ele fugiu, ele se evadiu. Após a agressão àquela mulher, ele fugiu, tá? Então vamos lá, Felipe, como que se dá aí na primeira ocorrência aí, o seu proceder? Uhum. Perfeito. Numa ocorrência dessa, a gente tem duas tarefas primárias. Uma da polícia, no caso. Uma é prevenir o perigo, outra é perseguição de crime. E cada duas dessas tarefas tem outra fundamentação jurídica. E é duplo funcional, mas sempre o que é mais importante é prevenir o perigo e não perseguir o crime, apesar de fazer as duas coisas, né? Então a gente tem que realmente ver primeiro como é que está o estado da pessoa que foi vitimizada e já alertar, no caso do Brasil seria SAMU, né? Ambulância, médico, essas coisas, né? E já separar as pessoas para a gente não ter mais outra agressão, no caso, né? Isso é mais importante. Ao mesmo tempo, a gente por causa do Código de Processo Penal, que vale para todo o Estado federal, a gente tem que abrir um processo criminal, no caso. E nós vamos fazer o que tem que ser feito numa cena de crime. Pegar, tipo, material genético, digitais, já falar com as pessoas que eram testemunhas, solicitar câmara, talvez, falar com o promotor quais são as próximas medidas a ser tomadas, né? Que ele tem a autoria de ordenar. E na parte tática não posso muito entrar, porque isso tudo é secreto, né? E alguns passos que não posso realmente falar, porque a gente não pode, porém, o que é público é a nossa lei em caso de prevenção de perigo. E isso também seria expulsar a pessoa do apartamento, sempre um apartamento conjunto. E não importa quem é o dono do apartamento, se os dois moram lá e o agressor, seja mulher, seja homem, é o dono, não importa, o agressor sai. E a gente pode decretar até 10 dias o banimento da pessoa do apartamento. Pode banir, ligar a pessoa, procurar contato de alguma outra forma. E caso ele não, ou ela não obedeça, isso pode configurar uma infração administrativa e a gente instrui a pessoa a se dirigir a um tribunal para decretar isso por mais tempo, no caso, né? A gente tem que também conciliar a pessoa como ela tem que agir depois de uma ocorrência dessa, que é bem comum no caso aqui também, né? Do violência doméstica, é uma das coisas que mais tem das ocorrências. Yeah. Só uma pergunta. Quando vamos supor que a mulher ela está com algumas escoriações, né? Mas pouca coisa, não é nada grave, é algum arroxeado no braço, no rosto, e tal. Vocês mesmos que verificam, que constatam essas lesões, tirando fotografia e colocando ali no relatório de vocês, ou vocês dependem de um perito ou de alguém que tenha que fazer essa constatação para vocês? Não precisa de perito. Esse tipo de crime também não é nada para criminal. Isso é realmente o que a gente faz, investiga. Então, a gente faz tudo, desde o começo até o final, até ser julgado no tribunal. A gente não precisa envolver nenhum outro policial nesse caso. A gente só conversa, talvez, com o promotor, mas a gente faz tudo sozinho. A gente coleta as evidências, tira as fotos, a gente convida a pessoa, o acusado, a vítima, para depor depois, né, para fazer uma interrogação com a pessoa, no caso. A gente escreve relatório e tudo, encaminha para o promotor, e o promotor decide o que vai ser feito adiante, né? Tá, mas e o banimento de 10 dias que você falou que acontece com o agressor, vocês têm o poder de impor esses 10 dias ou você depende do promotor, do juiz? Nesse caso de prevenção de perigo, o promotor não está envolvido. A gente tem realmente duas leis, a lei estadual de prevenção e a lei federal, Código de Processo Penal. E as medidas
existe pelas duas leis. Você tem como revisar uma pessoa com base do Código de Processo Penal, ou você pode revisar uma pessoa à base da Lei de Prevenção de Perigo. E quando você tomou uma medida na questão de prevenir um perigo, o promotor está fora. Entendeu? Também quando você coloca alguém na cela em custódia, não em mandado de prisão, também o promotor está fora. E funciona assim, dessa maneira. Então, esse caso é uma medida de prevenção de perigo. Então, o promotor não tem nada a dizer, nem o juiz nesse caso. 10 dias a gente pode decretar isso. Caso a vítima queira mais tempo, ela tem que ser até um juiz que pode prolongar essa medida. Me parece, né, que o policial ali na Alemanha, ele tem os mesmos poderes, o policial ostensivo, ele tem os mesmos poderes, né, as mesmas atribuições de um delegado de polícia, Sim. porque ele lá a ocorrência, ele encaminha para o judiciário, ele coleta as evidências e até um poder que só o juiz tem aqui, que é do afastamento do lar, por exemplo. Exatamente, Né? Sim. Perfeito. Mas uma dúvida, Felipe. Nesse caso específico que eu propus aqui, vocês têm que levar o agressor para algum lugar, ou nesse caso específico, pela gravidade, não. Você faz o relatório, você pode afastar a pessoa da casa e ela sai dali, vai para outro lugar, ou você tem que conduzir ela para alguma unidade, para alguma coisa, apresentar para alguém? Não, mas se a gente tenha a impressão de que a pessoa volte logo para cometer outro crime, a gente prende. A gente tem cela de custódia e não precisa envolver um promotor, a gente pode levar para a cela e falar com o juiz. A gente fala, eu ligo para o juiz vem, fala com a pessoa e, se no caso seria durante as horas da noite, não tem mais juiz. Então, não tem juiz, eu decido que ele vai para a cela e vai para a cela, no caso. Entendi. Então, você tem o poder discricionário de definir se aquele caso é um caso de se conduzir e ir para uma cela e se consultar aí ao juiz, ou não. Ou você pode tomar a decisão de falar, não, esse caso não é tão grave o suficiente, eu posso fazer aqui o relatório, fazer o afastamento dele, e aí segue. E aí depois o juiz segue a vida sem permanecer preso ou não, algo no sentido, né? Interessante. Perfeito. Nossa, é outro universo, é outro mundo, cara. É outro mundo. Mas e aí, Tom? E no caso de vocês? Não, peraí. Eu fiz a pergunta com relação ao flagrante, ou seja, o autor ele tá lá no local, né? Ele tá lá. Agora vamos fazer a hipótese de que o indivíduo ele fugiu. Ele falou, vão me pegar, a polícia vai vir aqui, eu não quero que a polícia me pegue, eu vou rapar daqui. O cara foge. Você chega lá, faz a apuração, constata a lesão, câmera, testemunha, tudo, faz o relatório. Outra viatura está procurando o cara ali pelas imediações. E beleza, o que você faz com aquilo que você tem? Né? Você não tem o autor, você não sabe se ele está agressivo, se ele está bêbado, se ele é violento, você não sabe porque você não teve contato com ele. Ele fugiu. O que você tem que fazer ali? Você tem que levar para o promotor, para o juiz? O que você tem que fazer nesse caso? Bom, legal. Depende. Desculpa, para o Felipe? Yeah. A pergunta? Desculpa. Pode ser para o Felipe e aí depois você responde as duas histórias também. Ok. Nesse caso, depende muito do caso. Se é alguma coisa realmente bem grave, com certeza fala com o promotor, porque a gente abre uma investigação criminal de certo peso nesse caso, né? E ele vai decidir, ou ela, quais medidas a serem tomadas. E uma das medidas é procurar a pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas a pessoa não precisa estar presente para a gente efetuar um banimento de apartamento, por exemplo, ou estabelecer a proibição de procurar contato de outra forma. Isso não é necessário. Todas as medidas na questão de prevenção de
de perigo, o promotor está fora, nesse caso, de novo, né? E também, dependendo da gravidade do caso, no Código de Processo Penal tem várias medidas jurídicas para procurar uma pessoa com o uso de inteligência, mas isso são coisas que cabem ao promotor ou a um juiz, no caso, né? Perfeito, Sim. perfeito. Maravilha. Muito bom, muito bom. Bom, você, meu velho, agora na primeira opção aí do cara lá no local e a segunda com o cara fugido. Vamos pro cara agora. Legal. Legal. Bom, só para colocar números aqui que é importante, tá? Violência e agressão em Toronto, estou falando da realidade de Toronto, tá? O número um em crimes aqui no Toronto é a agressão. Isso inclui a violência doméstica e outros tipos de agressão. A gente teve, só como base aqui, em 2024, 25.819 casos, um aumento de 5,7% em referência a 2023. Só para dar uma base de referência, tá? Violência doméstica aqui é tratado como uma coisa seríssima, tá? O Canadá, até meados de 1990, ele tratava o caso de violência doméstica de uma forma completamente diferente. Existiram alguns crimes que viraram páginas de jornais e mudaram a legislação canadense. Então, hoje, a legislação canadense não dá muita abertura para o policial, tá? Tomar certas decisões. No primeiro caso que o Lúcio acabou de mencionar aqui, primeiramente, quando chega um caso de violência doméstica, obviamente tudo depende do que vem no rádio, né? Vem na informação que a gente recebe no computador dentro do carro. Se é um caso que está acontecendo naquele momento, obviamente vai um monte de viatura para o local. Se a pessoa está em segurança, vai uma ou duas viaturas para o local, e enquanto outras que estiverem livre vai estar procurando por essa pessoa. Mas se a pessoa estiver dentro do local, a gente vai como prioridade número um. É uma ocorrência de prioridade número um. A gente chegou no local, duas coisas a gente tem que analisar nesse ambiente, que é a mesma coisa que o Felipe falou. A primeira é a questão de preservar a vida, e a segunda é a questão jurídica de evidência dentro daquele crime. Então, chegando, cada policial tem uma metodologia diferente, obviamente, né? No meu caso, eu vou ouvir. Normalmente eu acabo ouvindo. Se estiver dentro de um apartamento de uma casa, eu tento ouvir um pouquinho para poder entender o que está acontecendo, né? E, obviamente, durante o trajeto que a gente está dirigindo para o local, enquanto um está dirigindo, o outro policial está dentro do computador, fazendo pesquisa, analisando ocorrências passadas, solicitando para o operador de rádio informações específicas daquele endereço, daqueles indivíduos. Por exemplo, se aquele indivíduo já teve alguma ocorrência policial com uso de arma, por exemplo, né? Isso muda completamente a forma de abordagem que você vai ter. Informações, por exemplo, se é um caso recorrente ou não, né? Enfim, abordando, chegando até o local, batendo na porta, a porta se abrindo. Normalmente a gente divide. Um policial vai falar com um lado, o outro policial vai falar com a outra pessoa. Obviamente eu não vou entrar aqui em detalhes operacionais, mas a gente tem formas de atuação para que a gente se proteja também. E aí a gente vai ouvir as duas versões. Durante essa interação, a gente está analisando, obviamente, o que você acabou de falar, qualquer evidências de agressão, e também fazendo um mapeamento do ambiente, analisando se tem vidro quebrado, se tem móveis no chão, se tem criança, se tem mais gente dentro do lugar. Enquanto isso, a gente aí depende muito. Muitos policiais eles fazem a troca, né, para poder fazer uma análise. E depende muito do momento, né? Se os dois estiverem mais calmos, você consegue fazer isso. Mas se no momento você já identificou o agressor, aquele é o agressor, não tem conversa. Algema, prende, né? Se as duas partes estiverem agitadas, algema as duas partes, não importa se uma é vítima ou não, né? Primeiramente, como a gente acabou de falar, né? A parte mais importante é todo mundo estar seguro, inclusive o policial.
Eu vejo muitos vídeos assim nas redes sociais da polícia no Brasil, infelizmente, né, sendo criticada porque a vítima está ali e o policial acaba tentando ter uma conversa com a vítima está super agressiva também. E aí acaba tendo muita crítica, mas tem que entender que o ambiente, às vezes, é bem complicado. Então você tem que, sim, manter a segurança de todo mundo. Então, às vezes, você algema as duas pessoas, a vítima e o acusado. Enfim, identificando quem é o causador da violência, naquele momento, a gente vai colocar ele em ordem de prisão. Se uma outra unidade não tiver no local, a gente chama uma outra unidade, tá? Passa aquele indivíduo para aquela unidade, tá? Ou pede para aquela unidade pegar o depoimento da vítima, né? Faz análise do ambiente, vê se tem evidências, tenta manter as evidências para fotos e qualquer coleta de evidência necessária para aquele crime. Se foi usado algum material, por exemplo, uma faca, ou foi usado uma cabo de vassoura para bater, enfim. A gente preserva aquilo. Normalmente a gente chama um policial local, a gente não chama o perito, um policial treinado, né, do meu time, treinado, que poderia ser eu mesmo, mas pode ser outro policial, para fazer a coleta, tirar as fotos necessárias. E aí, a partir da prisão, se eu for levar o prisioneiro, é uma opção minha, eu vou levar o prisioneiro ou outro policial vai levar o prisioneiro. Se eu levar o prisioneiro, é melhor que eu leve, porque eu tenho todas as informações. Então, se eu for levar o prisioneiro para a delegacia, eu vou fazer o relatório, meu parceiro está fazendo o relatório enquanto estou dirigindo, e a gente, se for durante a noite, ele vai ficar até no próximo dia para ser ouvido pelo juiz, e se for durante o dia, a gente pode ter ele ser apresentado ao juiz no mesmo dia. Tá? Eu começo a fazer o trabalho de inquérito policial, preparo todo o material, envio esse material. Nós temos o Staff Sergeant, que seria a função, eu acredito que nos Estados Unidos, do Lieutenant, que vai fazer a assinatura para conferir se está tudo certo e tal. Sim, homologar a sua ocorrência, né? Sei lá. Exato. É só conferir. Ele não vai olhar o seu relatório e criticar. Ele vai olhar, está tudo certinho, está faltando evidência, está faltando as fotos, está faltando o vídeo, foi feito esse documento e tal. Enfim, ele só vai fazer essa análise. Esse documento vai com o prisioneiro, né, quando ele for ser ouvido pelo juiz, ele vai ter acesso. Isso tudo é sistema, é dentro do sistema. Não existe papel trazendo. É tudo dentro do sistema. O promotor vai ter acesso a essa documentação dentro do sistema, o juiz vai ter acesso a essa informação dentro do sistema. Então, é integrado essas informações. Tá? Enfim, e sou eu que faço esse trabalho, lá na ponta. Posso estar fazendo dentro do carro ou fazendo dentro da divisão policial. Normalmente, em casos em que seja flagrante, exige a prisão do criminoso, né? Do agressor. E a partir daquele momento, a polícia ela emite um documento em que ela coloca condições, tá? Não é o juiz ainda. Condições de não comunicação, de não ficar, por exemplo, a 500 metros da vítima, de não atender locais onde a vítima estuda, trabalha ou vai no shopping, por exemplo. Se tiver criança envolvida, a gente vai ter que chamar o órgão responsável por isso, e também teria condições de não se aproximar da criança, por exemplo. E essas condições, elas são homologadas ou não pelo juiz. Muitas vezes o juiz ele vai acrescentar mais condições, ou ele vai simplesmente manter essas condições. Tá? A partir do momento... posterior das medidas que você impõe, né? Exato. Não você não pede para o juiz para que ele afaste ele do lado, não. Determina e o juiz faz um controle posterior da situação. Interessante. Exatamente. E as coletas de evidências, obviamente, por mim ou por qualquer outro policial, elas obviamente vão ser embaladas, ser enviadas
para o nosso departamento de perícia, né? E que elas vão ser, obviamente, usadas como evidência lá na corte, né? No fórum criminal. Eu acho que é isso. Eu acho que ficou faltando algum detalhe dessa parte? Então, Não. é isso mesmo. No Participação, caso, né? Quando o cara foge. Quando a autoria isso, quando não. o cara foge, Legal. qual que é o procedimento? Fazem um relatório, fazem toda a investigação e manda para o promotor? Como que é? Não. Então, antigamente, muitos anos atrás, era isso. Acontecia isso. Eu fazia o relatório, mandava, tinha um controle de segurança da vítima, né? Por exemplo, a vítima mora sozinha, a pessoa tem acesso à sua casa? Tem. Ah, legal. Então você quer ir para a casa da sua família, ficar lá, quer que a gente leve você até lá? Outra coisa, normalmente a gente tenta pegar o depoimento da vítima, principalmente de violência doméstica, na divisão, na estação policial, não por um policial em uniforme, mas um investigador, né, treinado em violência doméstica, porque em muitos casos a vítima acaba não querendo complicar o parceiro. Então a gente acaba. E também fica uma situação bem complicada colocar a vítima no banco de trás dentro de uma viatura policial. Então a gente acaba chamando o investigador que vem com um carro descaracterizado e traz essa vítima para dentro da polícia e faz esse depoimento em vídeo. Tá? Só para passar esse detalhe que eu acabei esquecendo. No caso ele sendo um fugitivo, a primeira coisa que acontece é a gente tem que garantir a segurança da vítima. Então, essa vítima, ela vai, se esse indivíduo ele tem acesso ao ambiente, a gente tenta realocar essa vítima na casa de alguém, né? Ou trazer alguém para dentro desse ambiente, garantir a segurança, no geral. Nós fazemos todos os trabalhos necessários para tentar identificar a localidade desse agressor. Nós não saímos dessa ocorrência já de cara. A gente vai procurar dentro do sistema, telefone, locais que essa pessoa é conhecida em estar e tenta identificar ela. Se a gente encontrar, prisão, volta para o mesmo processo que tinha sido feito anteriormente. Caso a gente não encontre, a gente executa o mandado de prisão. Olha que interessante isso. Nós não ouvimos o lado daquela pessoa. Nós não ouvimos, mas nós já executamos o mandado de prisão para ouvir depois. Essa é a forma que hoje o sistema judicial aqui adota. Né? Tem muitas críticas, porque obviamente existem sim situações em que é uma falsa acusação. Existem. Então acaba a pessoa sendo teoricamente punida. Obviamente ela não vai ser, mas acaba sendo punida inicialmente, com certeza. Perfeito, doutor. Inclusive até o colega aqui, o Rodrigo, ele fez uma pergunta que vai aí ao encontro do que você falou agora, né? Ele pergunta, e quando é uma falsa denúncia de agressão? O agressor pode abrir algum processo contra o governo ou contra o denunciante? Eu vou até, antes de você responder com mais profundidade isso aí, no caso de vocês, eu vou dar uma palhinha aqui para ele. Como que eu, conhecendo o modelo brasileiro e o modelo de vocês, eu consigo ver que é muito mais difícil acontecer isso que ele está falando aqui com vocês, porque como existe o ciclo completo, como o policial que chega, ele já apura, a chance de você chegar à verdade real, ela é muito maior, porque o local fala, o local está quente, o local tem as evidências, então você consegue ouvir a vítima no calor do momento, você consegue ouvir as testemunhas, que na hora elas vão estar lá, elas vão querer falar, depois elas já vão pensar bem e não vão querer se envolver. Você vai ter câmeras, gravações, você vai ter a narrativa da vítima comparada com o local. Então ela fala, ele começou a me bater ali, aí caiu o vidro aqui, a porta ali, você vai verificar se é congruente o que ela fala com o local, né? Então você apurando em loco na hora, a chance de você ter uma falsa denúncia é muito grande, porque você vai ter que combinar com os vizinhos, você vai ter que criar todo um cenário. Então, é muito difícil, né? Agora, no Brasil, como a polícia militar chega no local
e não pode fazer nenhum ato investigativo, né? Vai estar incorrendo em usurpação da função pública, então você simplesmente não pode colher nada, você não pode verificar nada. O máximo que você pode fazer é dar uma carona para essa pessoa para ir numa unidade policial, para fazer um papel frio, distante, que só depois de semanas, para ser otimista, vai ser instaurado um procedimento que vai ser apurado por quem está baseado, né? Vai estar quartelado, digamos assim, baseado, e não vai estar no local. Então, assim, a chance de você ter uma vítima que chega lá, quero fazer uma denúncia aqui, e você levar uma testemunha falsa e para criar um inquérito falso, é muito grande. Já no caso de vocês, é muito difícil. Embora, como você falou, se o autor não está lá, você não tem uma parte da versão. Então, você sim tá com possibilidade de você não ter a história completa, e você pode aí incorrer numa injustiça, né? Mas desculpa aí, eu respondi por vocês aí. Eu acho que foi maravilhoso, até porque tem um comentário falando que vocês querem acabar com a polícia investigativa, e não, na realidade o que você acabou de falar aqui, Lúcio, responde exatamente esse ponto. A investigação, ela existe, tá? Ela vai existir desde o início, tá? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um investigador dentro da polícia, tá? Vestido de terno, gravata, que ele vai continuar atuando nesse caso. Quando eu sair desse caso, no final dessa ocorrência, eu vou para outra ocorrência. Alguém vai receber esse caso e vai ser o dono desse caso, que seria o investigador, tá? Que é um policial como eu. Só que ele não está na polícia ostensiva, ele está trabalhando na polícia investigativa dentro da mesma divisão. A grande diferença, que é o que o Lúcio acabou de falar, que é bem importante, nós não eliminamos o papel de investigador. Para deixar isso bem claro, existe o investigador. Só que a investigação começa lá no início da ocorrência. Então, o policial que está lá no início da ocorrência, ele faz parte do processo investigatório. E eu não espero o investigador para fazer a investigação. Eu já sou treinado para isso. Eu não substituo o investigador, mas eu colaboro com a investigação, faço parte de todo o processo, do início ao fim. Com isso, preservação de evidência, preservação de depoimentos, imagens de câmera. Às vezes você consegue pegar informações naquele momento que a pessoa fala aquilo ali e nunca mais vai falar. Então, isso é super importante. É por isso que é importante, sim, no meu ponto de vista, o ciclo completo. Existe esse equívoco em falar em eu dar esse poder de investigação para o policial militar lá na ponta, eu estou tirando o poder do investigador. Não, você está trabalhando em conjunto. Em conjunto. Você só começa... Na realidade, o material que chega a você chega com muito mais qualidade. Desde que seja... Perfeito. Essa é a grande questão, né? Que no Brasil a gente diferencia o policiamento ostensivo da investigação, como a gente falou no começo da live, né? Separa como se fossem dois universos diferentes, mas eles estão... O crime é o crime e está tudo interligado. Então, todos os policiais, mesmo o police officer uniformizado na rua aí no Canadá, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, todos são policiais completos, né? Todos apuram crimes e tal. Então, embora o police officer ele não seja ele não chegou ali na patente detective, né? Ou seja lá a nomenclatura que for, todos os policiais apuram fatos. Então, são policiais completos, investigam e tudo mais, né? Então tem essa questão aí que é bem interessante, e na cultura do Brasil, no modelo brasileiro, a gente tem essa dificuldade de entender, né? E aos poucos a gente vai... Mas eu acho, Lúcio, desculpa, tá, Felipe? Eu vou abrir espaço, desculpa aí, mas eu acho que o ponto é esse que você acabou de falar mesmo. Não está habituado a uma realidade, você cria certas barreiras para poder ter flexibilidade. E é um processo natural do ser humano, né? Eu sou investigador, agora a polícia militar vai estar envolvida na investigação? Peraí, qualidade não vai melhorar? Não faz sentido nenhum. É óbvio, a gente está acostumado nesse sistema, né? Então fica difícil entender isso. Mas eu acredito que, assim, é um sistema que gera menos custo, gera
rapidez no processo e gera qualidade de informação e resolução, tá? E não sou eu que estou falando, são números, tá? Desculpa, só falar aqui, tá? Você vai ver, por exemplo, o número de homicídios que a gente consegue resolver no Canadá, ou na Alemanha, nos Estados Unidos, comparado com alguns outros países que não trabalham com um ciclo completo. E aí você começa a entender um pouquinho, né? Por que isso atua. O último detalhe que eu ia falar, Lúcio, é o seguinte: um dos pontos para mim que eu vejo muito claro, assim, muito claro na minha cabeça, e você pode falar melhor do que eu aqui, um policial militar, quando ele atua, a partir do momento que ele encerrou aquela ocorrência, ele não tem contato com o caso. Tô errado? Ele não tem contato com esse caso. Legal. Só vai ter contato depois, Santon, quando tiver uma audiência, que geralmente acontece 4, 5, dependendo, um ano depois que ele realizou aquela prisão em flagrante. E se ele não se lembrar dos detalhes que ele falou da ocorrência, corre o risco do sujeito que ele prendeu em flagrante ser absolvido. Então, na dúvida, você absolve o réu. Eu ia te fazer essa pergunta. Aí vamos dizer que existe um problema muito claro na questão dos primeiros passos da investigação. O probleminha ali. Esse policial militar, ele recebe essa informação de volta, esse treinamento, esse feedback para poder modificar, aprimorar e tal? Santon e Felipe, os policiais militares, eles não são treinados para fazer preservação do local do crime, eles não são treinados para coletar evidências mínimas, eles não têm atribuição nem legitimidade para você colher depoimentos iniciais, fotografar. A gente pode fazer isso por nossa iniciativa para, de repente, amparar a legalidade das nossas ações. Mas tudo aquilo que a gente produz ali não é considerado, né, como a nossa atribuição. A gente não tem um treinamento específico para isso. O policial militar brasileiro, ele atua em 2 funções ali na prisão em flagrante, que é a captura do sujeito e a condução dele. A partir dali, tudo vai depender de outra instituição policial. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Vou te explicar agora. Porque esse é para mim, pessoalmente, é um dos grandes motivos. Um dos grandes motivos para mim, por que o ciclo completo faz sentido. Como nós atuamos na investigação desde o início, nós acompanhamos, mesmo que você acabou aquela ocorrência, tá? Você vai acompanhar esse processo lá na frente e você já tem um treinamento de investigação, então você sabe os percalços lá no fórum criminal que vai acontecer. Então, você acaba mitigando os problemas que pode ocorrer lá na frente. Então, um dos grandes problemas de falta de punição lá na frente é porque, muitas vezes, o policial acaba cometendo erros no início do processo e ele não sabe isso, porque ele não recebe essa informação de volta. Exato. Hoje, o meu trabalho é esse, Santo. Hoje, o meu trabalho na polícia é esse. É instruir os policiais sobre esses vícios, né, que o policial pode ter cometido. Eu tenho uma situação flagrancial dentro de uma casa. Quais foram os fundamentos que levaram você a entrar naquela casa? Como é que você vai relatar isso na sua ocorrência? Eu tenho uma situação de uma busca pessoal que eu preciso fazer, uma revista pessoal. A gente vai descobrir que a gente cometeu um erro, de repente, depois de 4 anos, quando for julgado num tribunal superior. Olha, essa prisão foi ilícita porque o policial militar não fundamentou os motivos que levou ele a fazer uma busca pessoal. Então, a gente não tem essa... Hoje que a gente abriu o olho e falou, caramba, ok, a gente tem problemas do Poder Judiciário, né, de algumas decisões que abusam, né, de um tecnicismo ali para de repente, absolver os indivíduos que patentemente cometeram crimes, mas nós também temos erros, né, nesse sentido, de falta de conhecimento mesmo, de treinamento, para fundamentar melhor juridicamente as nossas atuações, mas justamente por essa falta de... Para nós, né, eu tenho 15 anos de polícia ostensiva, né, de polícia militar. E quando eu entrei na polícia, a gente não tinha a mínima preocupação com isso. A nossa preocupação era levar o preso lá. O nosso depoimento, às vezes, já vinha pronto pelo policial civil, você só assinava. E o que acontecia depois, né? Então, essa falta, ela gera impunidade também. E
é muito irracional, cara, né? Assim, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que escuta a gente falando, fala, cara, esse trabalho assim, né? É complicado. Exato. E Felipe, o que você tem para dizer aí sobre tudo isso que foi falado aqui? Se tem alguma observação, alguma Acusação questão aí da falsa, no Alemanha? caso, sobre a acusação falsa que foi perguntado, Sim, entendi. É, o que você explicou no início já foi perfeito no caso, né? A chance é menor de isso acontecer. Porém, acontece, né? Porque com a gente trabalhando bem, normalmente, a gente pode provar que foi uma falsa acusação e uma testemunha, mesmo sendo vítima, além de direitos, também tem deveres no caso. E um dever é falar a verdade, né? E não pode acusar uma pessoa de um crime que não cometeu. Isso já configura crime também por si só. E quando se comprova que isso foi uma falsa acusação, a pessoa corre risco de ser perseguido criminalmente pelo promotor ou pela polícia, no caso. perfeito, perfeito. E fala uma coisa, ó, tem uma pergunta aqui, ó, do Forcato, nosso amigo aí, gente boa. Ele pergunta qual que é o percentual de eficiência nas investigações, né? No caso aqui, do Canadá e da Alemanha. Como é que tá o número de vocês aí, em Posso termos de pegar a esclarecimento de pergunta? crimes? Vamos pegar um crime, que é um crime que atormenta aqui a população brasileira. É um roubo de celular. Então, roubos de celulares, furtos, né? Quais seria mais ou menos ali o percentual de elucidação, de identificação do autor desse crime nas polícias de vocês? Eu tenho o número geral e para homicídio. Para furto, roubo não tenho, mas eu posso pesquisar, né? Em geral, todos os crimes, a taxa é mais ou menos 60%. De 70? homicídio são 60. 90% de homicídio. Então, 90% dos homicídios são esclarecidos, no caso. E na média dos Isso... 70%. Oi? Vamos lá. É bom a gente reforçar isso aí, até para um corte. Tá. Vocês ouviram, né, pessoal? Na Alemanha, eles têm 60% de esclarecimento de crimes no geral e 90% de esclarecimento em homicídios, tá? Tá bom pra vocês? E lá, Tom, como é que tá no Canadá, lá, os números? Legal. Eu fiz a pesquisa em cima do homicídios, que é um crime que a gente, pode dizer, mais atrapalha a vida dos brasileiros. E só para dizer, quero agradecer muito, muito o trabalho da Polícia Militar e Civil de Rio Claro, Pirassununga e Foz do Iguaçu. Um amigo meu muito próximo foi assassinado essa semana passada, tá? Motorista de Uber tomou 2 tiros na cabeça e eles acabaram prendendo todos em um prazo de 24 horas. Então, quero agradecer muito. E por ser esse um dos crimes mais bárbaros, né, eu trouxe os números aqui. Em 2022, nós tivemos uma taxa de 84% de resolução de crimes de homicídio. Tá? A média histórica, considerando desde 1921, é de 80%. Tá? Isso eu estou falando de 80%. E esses são os pontos, né, que a gente fala, né, que a gente quer reiterar. Obviamente, o número de casos, o volume é muito menor. Então, obviamente, você acaba tendo uma taxa maior. É óbvio, é óbvio. Você não tem como comparar, né? Mas é aquela história, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se a gente tiver um sistema judicial em que realmente punitivo, você cria a sensação de medo de cometer o crime. E se você tiver uma resolução alta, você fecha a matemática. Né? Então é um trabalho em conjunto. A polícia pode colocar todos os homens para fazer investigação em cima de homicídio, e aí ter uma taxa de 80%, igual a polícia do Canadá. Mas aí essa pessoa ela fica de 3 a 7 anos em prisão, reclusa, né, no Brasil, com muitos casos, e aí essa pessoa vai cometer crime de novo. Então é um trabalho em conjunto. Mas só para dar uma ideia, a gente está trabalhando na faixa de 80%. Eu não tenho os dados aqui agora de todos os crimes em si, mas eu posso pesquisar. Porque são crimes, né, que aqui a taxa é muito baixa, né? Por exemplo, um furto em residência, um roubo de celular, né? As taxas de esclarecimento costumam ser muito baixas aqui nas nossas polícias. E muito, assim, na minha visão, é por conta disso. O policial chega para atender,
né, um furto em residência, o policial militar, ele não tem um treinamento para coletar evidência mínima de digitais, né, de outras situações. A única coisa que ele vai fazer, basicamente, é conduzir aquela vítima para a delegacia de polícia para registrar uma ocorrência. Ainda tem isso. O policial ostensivo, ele não registra a ocorrência, geralmente, né, que, dependendo do estado, né? Aqui no meu estado, na capital do Brasil, você tem que conduzir para uma delegacia da Polícia Civil para que essa delegacia faça o registro para ir iniciar uma investigação de um crime que a cena do crime está toda lá, né? Bom, eu não sei a realidade ali da Alemanha, mas assim, aqui em Toronto, a gente tem muito problema com furto, tá? E é um problema que não está apenas no trabalho policial, que eu acho que é a mesma forma de atuar que a gente vai trabalhar num furto, com qualquer outro crime, a gente vai atuar da mesma forma. O grande problema é que a forma como o Poder Judiciário lida com o crime de furto acaba atrapalhando, como posso dizer, o processo investigativo. Como? Né? É simples. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje aqui é furto de bebida alcoólica. Olha isso. Tá? A bebida alcoólica é controlada pelo governo. São lojas do governo que vendem bebida alcoólica. Tá? Eles estão abrindo um pouquinho isso para supermercados, mas ainda assim a grande maioria são lojas do governo. E segurança, ele não tem hoje uma proteção jurídica para prender aquela pessoa. Então ele acaba sendo apenas o olho observando e ligando para a polícia e chamando a viatura policial. Tá? O grande problema é que quando a gente prende esses criminosos, eles acabam saindo no mesmo dia. E uma das razões disso é que acaba sendo a maioria deles mendigos, moradores de ruas, né? Usuários de drogas. E aí existe uma proteção social muito forte aqui no governo canadense em relação a certos grupos. E essa proteção gera impunidade, que gera reincidência. Então, eu fiz uma pesquisinha rapidinho aqui no site. Então, a nossa taxa hoje de resolução acaba reduzindo muito. Por quê? Isso impacta também na como o policial lida com o caso. A gente já sabe o resultado, isso inconscientemente acaba... De correr atrás também abaixo. Exato. E, obviamente, é uma perda financeira muito grande, porque toda a máquina de processual ela é a mesma. A criação do inquérito é o mesmo. A criação do inquérito... Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá. A criação... que eu recebi uma ligação. A criação do inquérito policial mesmo. O investigador que vai estar envolvido é o mesmo. E esse custo é grande para chegar lá no final, essa pessoa no próximo dia está de volta e cometendo o mesmo crime. Então, assim, é um problema muito grande aqui hoje. A gente está com uma taxa na faixa de 22%. Tá? Ainda assim, é muito mais. Muito mais, muito mais. No Brasil, no Brasil nem estatística a gente tem direito sobre isso, mas já teve aí fontes de furto é 1%, roubo 2%, assim, então não tem nem comparação, né? Pessoal, é o seguinte, já são aqui no Brasil 11 horas da noite. O Felipe deve estar morto de cansado, porque lá são quase 4 da manhã. Ele começou essa live, que era 2 da manhã lá. Ele deve estar cansado pra caramba. Então, assim, tem muito assunto, muita coisa pra gente falar, mas acho que seria legal a gente dividir aí, fazer outros dias, falar mais coisa, o Eliel também responder essas últimas perguntas e tal. Então, se cada um quiser falar mais alguma coisinha aí, de despedida, para finalizar, a gente finaliza e marca uma próxima aí daqui umas 2, 3 semanas. O que vocês acham? Beleza. E aí, Felipe? 4 horas da manhã. E aí? Quer falar alguma coisa para finalizar aí, Felipe? Eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar com vocês. Foi uma experiência muito boa ouvir a realidade de outros países, também poder explicar como é que aqui. E também, pegando o gancho, responder a última pergunta aqui no chat sobre o ciclo completo nos países. Lembrando bem, eu acho que só o Brasil, Cabo Verde e Guiné-Bissau tem ciclo incompleto de policial. Cabo Verde já não mais. Ok, então Guiné-Bissau e Brasil. Ok, o resto do mundo tem.
Em 2019, em julho de 2019, teve uma reestruturação lá, uma lei lá no Cabo Verde, e eles deixaram esse vergonhoso ranking aí. Só Brasil e Guiné-Bissau que não tem sido completo. O De Castro, o Fabiano De Castro perguntou. Bem lembrado aí. Quem mais? Quer falar mais uma coisa, Felipe? Tá de boa? Tô de boa. Tá Maravilha, um outro velho. serviço aqui, velho, na live, velho. Tá de um outro. É. Tom, você, meu velho. Cara, primeiro, obrigado por vocês abrirem espaço para a gente. É um trabalho espetacular que o INSP está fazendo. Essa conscientização, né, não só dentro das forças policiais, mas para a sociedade, eu acho que é importantíssimo, né? O Lúcio aí com a entrada dentro da política nossa, né? Também, obviamente, é um trabalho maravilhoso que você está fazendo, Lúcio. Pô, tenho que agradecer. Eu vim de uma família de militares e policiais, então, assim, para mim é importantíssimo ver o Brasil aprimorando e mudando. Obviamente, a gente sabe, né? E eu sei que a maioria das pessoas vão acabar falando, a realidade da polícia em outros países é diferente daqui. A gente sabe disso. E realmente é diferente. A sociedade atua diferente, o mecanismo de atuação é diferente. Não é uma cópia. Não é uma cópia do modelo de um país para o Brasil, porque não vai funcionar. A realidade brasileira é diferente. Os problemas são completamente diferentes. Mas a gente tem que, sim, buscar coisas boas em países que são bons em certas coisas. Assim como, por exemplo, as forças israelenses vêm até o Rio de Janeiro no BOP fazer treinamento. Um BOP, correto? Adquirir experiência. E o Canadá também. Então, essa transição de conhecimento, de mudanças de legislação, elas são importantes. Tá? E eu só queria assim, agradecer demais assim, a Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária, faz um trabalho com pouco suporte que tem. Né? A gente sabe que a grande parte da sociedade acaba sendo a favor da polícia, mas existem pessoas chaves importantes que deveriam olhar com carinho a segurança pública, né? Não só como um mecanismo como posso dizer, um mecanismo para gerar popularidade, mas sim realmente fazer mudanças significativas. Né? Fazer parte de uma campanha e trazer policiais perto só para ganhar voto não muda nada. Então a gente precisa realmente de pessoas que queiram entrar, colocar o coração, a mão na massa e fazer mudanças significativas. Então, assim, que puder colaborar, eu estou aqui. Enfim, é isso. Só quero agradecer. Obrigado a todo mundo. Show de bola. Você, Ziglão, quer falar alguma coisa aí? Quero primeiro agradecer os nossos convidados, né? Agradecer o Felipe, o Tom. Cara, que enriquecedor. O Eliel também. Hã? Beleza. O Eliel também, né? Que saiu, o Eliel, nosso amigo. Muito enriquecedor esse nosso bate-papo, essas experiências que nós trocamos. Eu já tive várias ideias aqui, Lúcio, da gente planejar projetos de lei, alterações que a gente pode buscar no nosso ordenamento jurídico para se aproximar um pouco desses modelos eficazes, exemplares, né, de justiça criminal e de sistema policial em várias áreas. Foi muito bom mesmo. Agradeço de coração vocês terem dedicado um pouco do tempo de vocês para compartilhar essas experiências. Né? Foi enriquecedor para o nosso público aqui do Brasil, foi enriquecedor para mim. Então, agradeço de coração. Graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de conversar com vocês. A gente se coloca à disposição. Né? Eu estou aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, então o que vocês precisarem daqui também de informação, de qualquer coisa, né, que eu possa ajudá-los, né, me coloco à disposição também. Enfim, só agradecer de fato a essa participação, vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, que é muito precioso, para estar aqui conversando com a gente. E Lúcio, obrigado você também mais uma vez por convidar a participar dessa live. Você é o nosso presidente do NISP, você é um cara que está à frente, com muitas ideias, muito aguerrido, muito idealista, não perdeu o idealismo, né? Sempre pensando realmente em melhorar algo que pulsa no nosso coração, que precisa ser melhorado, não para mim, não para você, mas talvez para nossas próximas gerações. Né? Talvez o que a gente está trabalhando aqui, Lúcio, quem vai ver vai ser as minhas netas ou as minhas filhas, enfim.
Então, nunca perdeu isso aí, cara. E feliz aniversário, né? Passou o seu aniversário. Valeu, valeu. É sensacional. Feliz Obrigado aí, aniversário. pessoal. Valeu, obrigado. Aniversário. Meu aniversário foi antes de ontem, né? Hoje, dia 22 de maio. Fez 8 anos que eu fui baleado, que eu fiz uma troca de tiros aqui em São Paulo com 5 criminosos aí que cercaram o carro que eu estava e tal, e trocamos tiro. Eu baleei um cara, o ladrão que estava na frente, né? E o criminoso que estava atrás me atingiu com 2 tiros e tal. E hoje, faz 8 anos desse dia que eu renasci, né? Um grande milagre. E esse dia foi um dia que eu, mais do que nunca, eu já sempre fui um cara combativo, idealista, mas mais do que nunca, eu botei na cabeça que eu ia fazer algo para melhorar a instituição, melhorar a sociedade, melhorar, enfim, as polícias, o modelo de persecução penal. Botei na cabeça isso e agora isso para mim é uma obsessão e é isso. E a gente conta com a ajuda de vocês. A gente teve aí uma audiência muito boa hoje, bastante rotativo, mas a gente manteve uma média boa aí de audiência e eu peço para vocês que estão nos ouvindo para nos ajudarem, porque a nossa luta ela é inglória. A gente está lutando contra instituições que têm milhões de dólares de estrangeiros, né, para financiar aí uma cartilha ideológica que é contra a polícia, que é contra as reformas que a gente precisa. Então a gente precisa realmente de ajuda em todos os sentidos, sabe, gente? De apoio mesmo, de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar dinheiro, de falar para as pessoas. Mandar explicação, né, Lúcio? Pô, às vezes você tem uma ideia, cara. Cara, poxa, Exato. um texto, um vídeo sobre isso aqui. É um problema que eu estou enfrentando na minha realidade local aqui, policial. Manda aí que a gente trabalha isso também. Exatamente. Mandar roteiro, quiser fazer vídeo, escrever artigo, sabe, dar ideia. Fica à vontade, que a gente precisa de ajuda, porque realmente nós somos. Estamos incomodando já esse pessoal, tá? Instituto Sou da Paz, Fórum Brasileiro, Segurança Pública, Instituto Igarapé, todo esse pessoal aí já nos conhece, já sabe da nossa existência, a gente já está ali um pouco conhecido nesse universo, né, da segurança pública, e a gente está incomodando realmente aqueles que querem atrasar mais ainda o nosso país. Eu queria agradecer a todos vocês, vamos fazer outras lives, porque tem muito assunto que a gente não tocou, muito assunto, e vamos marcar mais vezes e vamos nos ajudar aí para a gente crescer e pautar, né, a segurança pública nesse país que a gente precisa. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto. Eu vou deixar essa live aqui, se não der problema, né, aqui, porque às vezes dá uns problemas, vou deixar essa live disponível aí no feed aí do NISP. Beleza? Marca a gente. Valeu, pessoal. Grande Pra abraço. gente publicar também. Valeu. Falou. Maravilha. Valeu.